Olá a todos, meu nome é João Ricardo Fernandes, sou médico assistente da Unidade Clínica de Valvopatias e vamos discutir um pouquinho nesses próximos minutos um tema extremamente relevante, atual e eu diria até intrigante, que é o prolapso mitral arritmogênico ou as arritmias malignas associadas ao prolapso de válvula mitral e até o contexto de morte súbita associada a essa valvopatia tão prevalente. Para a gente começar a organizar um pouco o raciocínio, destaco aqui para os senhores que no nosso fluxograma das diretrizes brasileiras de valvopatias, quando falamos da avaliação da insuficiência mitral primária, quando anatomicamente importante, o segundo passo da nossa diretriz contempla a etiologia e esse passo é fundamental. Então não devemos apenas avaliar a presença ou não de insuficiência mitral e definir sintomas ou complicadores. Antes disso, precisamos definir qual a etiologia dessa insuficiência mitral? Sabemos que no Brasil ainda temos uma prevalência extremamente elevada de etiologia reumática, mas a doença degenerativa ou prolapso da válvula mitral tem ganhado cada vez mais espaço e já é há bastante tempo a etiologia predominante nos países desenvolvidos. O prolapso já tem reconhecimento há mais de 50 anos e a sua prevalência, que chegava até 15% após a definição mais moderna ecocardiograficamente do que é o prolapso, tem uma estimativa de prevalência entre 2 a 3%. E a fisiopatologia envolve um amplo espectro, indo desde uma deficiência fibroelástica com prolapso localizado de um segmento chamado de scallop, até a doença mixomatosa de Barlow, que é um excesso de tecido e cordas alongadas que geram prolapso de vários segmentos da válvula mitral. Então, qual é esse conceito novo de prolapso para eu chamar uma doença valvar mitral de prolapso? O diagnóstico, como eu já disse, é ecocardiográfico, baseado no eixo paraesternal longo, que é quando há qualquer parte da cúspide da válvula mitral ultrapassando por pelo menos 2 milímetros a linha desenhada ali nas inserções das cúspides anterior e posterior. E além desse deslocamento da cúspide em direção ao átrio, tem que ter um espessamento da mesma de pelo menos 5 milímetros. Por isso falamos dessa definição nova de prolapso. Não é qualquer deslocamento da cúspide em direção ao átrio que chamamos hoje em dia de prolapso. A prolapso, como eu já disse, no mundo desenvolvido e aqui no Brasil tem aumentado a sua prevalência, já é a principal causa de insuficiência mitral crônica primária no mundo e tem vários impactos, principalmente com sintomas de insuficiência cardíaca, necessidade de cirurgia valvar, aumento da ocorrência de fibrilação atrial e também um aumento de mortalidade nos pacientes portadores dessa patologia. Mas então a arritmia, quando eu falei aqui dos impactos do slide anterior, eu não falei de arritmia, eu não falei de morte súbita. E o que seria então esse conceito, essa associação? Sabemos que a morte súbita cardíaca acomete 300 mil a 400 mil pacientes nos Estados Unidos e a grande maioria tem uma causa identificada. A morte súbita inexplicada, por sua vez, é um evento muito raro e contrasta com a prevalência já dita do prolapso, que não é uma prevalência baixa, de 2 a 3% da população geral. E o que sabemos? Que o prolapso de válvula mitral está associado a arritmias atriais e também a arritmias ventriculares na sua maioria dos casos. Então 50 a 60% dos pacientes portadores de prolapso valvar mitral apresentam arritmias, sejam elas atriais e ou ventriculares. E o prolapso também pode estar associado à morte súbita cardíaca. Isso é uma incidência de 0,4 a 2% ao ano, mesmo sem sintomas de insuficiência cardíaca e mesmo sem regurgitação anatomicamente importante. Quando falamos do aparato valvar mitral, entendemos um pouquinho desse mecanismo. Sabemos que o aparato valvar mitral engloba não só a válvula em si, com o anel, com os folhetos, mas também as estruturas adjacentes, como a parede atrial, a parede ventricular esquerdas e também músculo papilar e as cordas tendíneas. Então, o aparato valvar mitral é extremamente complexo e o acometimento do prolapso valvar, o seu acometimento histológico, anatômico e funcional, acaba impactando em quase todos esses componentes, levando a um impacto na estrutura do ventrículo esquerdo e também no miocárdio adjacente.
Já temos dessa maneira vários relatos na literatura associando então esses impactos, essas repercussões do prolapso valvar mitral na estrutura ventricular, gerando fibrose e associando essas alterações anatômicas à ocorrência de arritmias, principalmente arritmias ventriculares. Vejam, senhores, aqui à esquerda, em ecocardiograma e na ressonância, mostrando não só o prolapso, mas também mostrando aqui na ressonância fibrose identificada à ressonância magnética associada a esse prolapso. Então, o prolapso valvar mitral pode gerar regiões de fibrose não só na parede ventricular, principalmente inferobasal, mas também na topografia do músculo papilar. E vejam vocês que análises mais recentes também de ressonância, incluindo o mapa T1, vendo volume extracelular, também comprovam essas alterações histopatológicas, essas alterações anatômicas na parede ventricular, na topografia do músculo papilar, associadas ao prolapso valvar mitral. E sabemos que o risco de arritmia maligna no portador de prolapso valvar mitral está aumentado principalmente naquele em que o prolapso acomete ambas as cúspides, também naqueles pacientes que já têm a disjunção do anel mitral, que é o deslocamento da inserção do folheto posterior da válvula mitral, um pouco mais atrializado, ou naqueles que apresentam distorção geométrica importante da válvula mitral. O espessamento difuso da cúspide com as suas cordas alongadas ou redundantes também tem associação com a manifestação arrítmica. E assim como quando identificamos extrasístoles ventriculares, principalmente da região do músculo papilar, que manifestam-se com padrão de bloqueio do ramo direito e com eixo superior, sabemos que também é um trigger importante para arritmias mais malignas, assim como do ponto de vista anatômico e histopatológico, fibrose no local do músculo papilar ou fibroses mais extensas na parede póstero inferior estão associadas a esse maior risco arritmogênico. Exemplifica aqui para os senhores, então, à esquerda, um eletrocardiograma de um portador de prolapso valvar mitral, que vejam vocês que na parede inferior tem inversão de onda T, na verdade uma inversão de onda T difusa, e também bigeminismo, extrasístoles ventriculares com padrão de bloqueio de ramo esquerdo e eixo desviado, eixo superior dessas arritmias, o que já está associado a ocorrência de arritmias malignas no portador de prolapso. E aqui à direita mostrando aquelas alterações anatômicas que já descrevemos previamente, não só que a gente sabe das fibroses, mas também a disjunção do anel mitral como um possível facilitador ou causador ou predisponente dessas arritmias. O trabalho do Jack de 2013, bastante interessante, analisou 24 pacientes com morte súbita extra-hospitalar, sem causa definida, ou seja, pacientes que tiveram morte súbita e que tiveram pesquisa negativa para isquemia, para canalopatia ou para cardiomiopatia. E foi visto que havia prolapso valvar mitral ecocardiograficamente identificado em 10 pacientes, ou seja, 42% desses pacientes com morte súbita inexplicada apresentaram prolapso de válvula mitral. E no segmento de quase 2 anos, vimos que algumas características desses prolapsos estavam mais associadas, obviamente não podendo estabelecer uma relação causal, mas estavam mais associadas com a ocorrência de fibrilação atrial, principalmente prolapso de ambas as cúspides. E aqui à direita, vejam vocês que a ocorrência de bigeminismo ventricular, taquicardia ventricular sustentada ou não sustentada, ou também extrasístoles ventriculares estavam mais associadas em pacientes que apresentavam prolapso valvar mitral quando comparados àquele que tinham tido morte súbita sem prolapso valvar mitral. Então, podemos até inferir que existe um fenótipo específico do prolapso que pode estar mais associado à morte súbita cardíaca. E isso inclui principalmente mulher jovem que tem prolapso de ambas as cúspides, que no eletrocardiograma ou no Holter apresenta inversão de onda T, principalmente em derivações inferiores, e que também nesses exames apresenta extrasístoles ventriculares complexas e frequentes, algumas vezes com bigeminismo ou até taquicardia ventricular sustentada ou não sustentada. Então esse é o fenótipo do portador de prolapso mais associado a arritmias ventriculares e mais associado à morte súbita cardíaca. E vejam vocês aqui uma outra evidência de 2019, um trabalho publicado no Circulation, fazendo essa associação do
prolapso com arritmias ventriculares e morte súbita, que temos vários substratos e triggers associados a arritmias no portador de prolapso valvar. E esses substratos vão desde a válvula, com folhetos alongados, acometimento, como eu já disse, de ambas as cúspides, dilatação do anel mitral, ou até, como eu já apresentei previamente, a disjunção do anel mitral, o curling, que é um movimento sistólico do folheto da válvula mitral, mas também outros fatores associados ao ventrículo esquerdo, principalmente relacionados aos músculos papilares, à estimulação mecânica ali do endocárdio pelas cordas alongadas, algumas lesões do endocárdio, doenças no tecido conectivo, etc. E também fatores não associados diretamente ao prolapso, como disfunção autonômica, QT prolongado, anormalidade do sistema de condução, dentre outros. Ou seja, é multifatorial e bastante complexa a associação, a justificativa da associação do prolapso com arritmias ventriculares e com morte súbita cardíaca. Mais recentemente, até convido os senhores à leitura desse trabalho extremamente interessante, publicado nesse ano, em 2022, mostra e sugere como é que deve ser essa avaliação, né, da clínica e mecanística para a prevenção de morte súbita em portadores de prolapso. Então sabemos que o prolapso valvar mitral é uma doença extremamente prevalente, mas a morte súbita cardíaca já tem uma prevalência, felizmente, muito menor. Isso entra no espectro do prolapso com essas alterações já apresentadas previamente, também associadas à disjunção do anel mitral, e destaco aqui que a disjunção do anel mitral pode estar associada a arritmias malignas com ou sem a associação com prolapso valvar mitral, mas o que estamos atrás é da busca da melhor forma de identificação desses pacientes com risco aumentado de arritmia ou de morte súbita. Então a tríade aqui, né, os 3 pilares para a gente falar em arritmia, vem o substrato, como a gente já apresentou previamente, os triggers, principalmente as extrasístoles ventriculares, e temos também que lembrar de alguns moduladores transitórios, principalmente lembrar do sistema nervoso autônomo ou da disfunção autonômica, para avaliar os pacientes que têm o prolapso associado à arritmia com aqueles que têm prolapso, que a gente chama de maligno, que tem um risco maior de morte súbita cardíaca. E aqui à direita, eu mostro para os senhores o mecanismo de tração, né? Com esse tracionamento das cordas alongadas da cúspide prolapsada, isso gera uma repercussão importante aqui no miocárdio, podendo gerar essas áreas de fibrose que são substratos para arritmias ventriculares. Isso já tem estudos que associam a ressonância com alterações histopatológicas, não só na parede miocárdica, mas também ali no nível dos músculos papilares, mostrando esse aumento de fibrose nessas regiões que pode e aparentemente está relacionada à ocorrência das arritmias ventriculares. E aqui, mais uma vez, mostrando essa disjunção, essa atrialização, né, esse desvio da inserção da cúspide posterior em direção ao átrio, que caracteriza a disjunção do anel mitral, e como a gente já sabe, a disjunção do anel mitral, levando essas alterações no tracionamento do folheto valvar, gera principalmente alterações regionais no miocárdio, por tracionamento, por fricção, levando a hipertrofia, fibrose, alterações nas fibras de Purkinje, culminando com arritmias ventriculares que podem levar à morte súbita cardíaca. E há também, então, uma proposta de como identificar. Por quê? Porque essa associação, essa explicação, aparentemente vem ficando cada vez mais clara. Mas e na prática clínica? Como é que eu posso identificar esse paciente, o que fazer com esse paciente? Então, uma das propostas é a gente fazer, após a identificação do paciente com prolapso, na avaliação clínica desse paciente, ir ativamente atrás de palpitações, síncope prévia, histórico familiar de arritmias e atrás daquele fenótipo mais comumente associado a mulheres com acometimento de ambas as cúspides, que tem um clique mesosistólico, que no eletrocardiograma e até insistimos numa realização mais permissiva de Holter de 24 horas nesses pacientes, a identificar alterações de repolarização de inversão de onda T e também arritmias extrasístoles frequentes no eletrocardiograma. E no eco, identificar, que a gente vem notando isso acontecer, principalmente além do prolapso, a disjunção do anel mitral e também esse mecanismo de curling. E aí, em alguns pacientes específicos, a gente vai acrescentar a informação
da ressonância, em alguns casos específicos, até estudo eletrofisiológico. Então, algumas bandeiras vermelhas, alguns red flags para essa investigação adicional são, além das arritmias no eletro, no Holter ou no teste ergométrico, a presença de disjunção do anel mitral e do curling sistólico, o que vai nos fazer levar a uma ressonância magnética com contraste e o mapa T1, fazer uma vigilância aumentada para arritmias e, apesar de não termos evidência de impacto prognóstico, desculpa, o estudo eletrofisiológico pode contribuir em casos selecionados. Então, dessa forma, através de características clínicas, eletrocardiográficas, do ecocardiograma e até da ressonância magnética, a gente consegue identificar pacientes de baixo risco, que não têm arritmias, que não têm acometimento ventricular significativo, que, por seu lado, vão ter um risco menor de morte súbita cardíaca, contrastando com aqueles de maior risco, que vão ter já histórico pessoal de arritmia ventricular, de síncope associada, ATV polimórfica, ou até extrasístoles ventriculares, né, saindo de cicatrizes ventriculares, e quem sabe nesses pacientes não temos que recomendar o implante de cardiodesfibrilador implantável. E como é que abordar então? Infelizmente temos falta de modelos ou diretrizes validadas ou padronizadas, então a avaliação tem que ser individualizada, pesando risco e benefício. Pacientes de baixo risco, a recomendação, até para diminuir essa ativação autonômica, é a utilização de beta-bloqueadores ou bloqueadores de canais de cálcio e evitando alguns fatores predisponentes, principalmente associados a essa ativação autonômica, ou seja, evitar tireotoxicose e controlar pacientes com hipertireoidismo, evitar esforços físicos muito intensos, uso de estimulantes como cafeína e outros, álcool, por exemplo, poderia ajudar na redução dessas arritmias. A terapia antiarrítmica com ablação em casos específicos, principalmente para tratar arritmias sintomáticas, porque ainda não sabemos se tem um fator protetor para a morte súbita. A cirurgia valvar mitral tem até um motivo racional de diminuir o acometimento ventricular, diminuir essa tração da cúspide alongada, diminuindo por conseguinte o risco de morte súbita, mas a princípio não temos uma evidência muito forte para isso, então a indicação é apenas se disfunção valvar com sintomas e ou complicadores, conforme contemplado nas diretrizes. Em alguns casos específicos, especialmente sobreviventes de parada cardíaca, taquicardia ventricular sustentada relacionada a cicatriz ou síncope com documentação de TV polimórfica, a recomendação do implante do cardiodesfibrilador. E no futuro, quem sabe, novas informações através de neuromodulação, alguns biomarcadores para nos auxiliar na identificação desses pacientes de maior risco, ou até marcadores genéticos e o uso da inteligência artificial vão trazer informações adicionais para a gente colocar nesse bolo todo e fazermos da melhor forma a identificação do paciente portador de prolapso com risco de morte súbita e, quem sabe, até estarmos diante de alternativas terapêuticas mais palpáveis e eficazes para evitar esse desfecho tão traumático e tão maligno. Obrigado a todos.